Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Continuando o nosso assunto sobre o Islã. O Islã é considerada a religião da vida. O Islã é uma religião que coloca no mesmo nível a vida mundana e a derradeira vida. Desta forma, a vida mundana é o terreno, essa vida aqui na terra, no qual o muçulmano semeia o bem em todos os âmbitos de sua vida para obter sua recompensa nesta vida e na outra. Ou seja, o Islã coloca como essa vida na terra onde a gente pratica as boas ações, cumpre com os mandamentos da religião, cumpre com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou e também cumpre com os ensinamentos do profeta Muhammad. E também se abstemos daquilo que Deus proibiu, se abstemos daquilo que o profeta Muhammad proibiu. Com isso ganhamos a recompensa, ou buscamos a recompensa aqui mesmo na vida terrena e também na derradeira vida. Então assim é o muçulmano. Ele sabe que essa vida terrena precisa viver, mas ao viver tem que fazer o bem, porque haverá a vida, a outra vida, a derradeira vida. Essa atitude forte, aliás, essa semeadura e colheita necessitam de uma atitude forte, ativa, séria e responsável para com a vida. Isso se expressa das seguintes formas. Desenvolvimento da civilização. Allah, o Altíssimo, diz no Alcorão: Ele os criou da terra e os fez viver nela. Allah subhanahu wa ta'ala nos criou, nos trouxe nessa terra e a gente vive nela. Ao viver nela, qual é o propósito? A sua adoração. Adorá-lo, como já explicamos nesse mesmo assunto, que esse é o propósito. Deus criou os gênios, os humanos, para a sua adoração, ou seja, adorar a Ele. E nessa adoração, que engloba tanto aquilo que a gente faz de orações, jejum, caridade, peregrinação, assim como fora, ou seja, aquela realidade da vida, o dia a dia, quando a gente transforma em adoração. Então, nós muçulmanos, fazemos isso para que tenhamos o quê? O akhir, alcancemos a derradeira vida. Allah nos criou nesta terra e nos ordenou habitá-la e fazê-la progredir por meio de desenvolvimento e das obras que servem à humanidade e que não são contrárias às normas do Islã. Praticarmos o bem, fazermos aquilo que é do bem, conforme a norma da humanidade, da sociedade, desde que não seja contra o Islã, desde que não seja contrário ao Islã, ou seja, desde que não seja algo ilícito, não seja algo proibido. Então o muçulmano vai viver nesta terra fazendo aquilo que é do bem, conforme o Islã, evitando tudo o que é proibido dentro do Islã. Allah fez com que a residência e o progresso na terra fossem um dos objetivos do ser humano e parte da adoração, mesmo sob circunstâncias difíceis. A terra, um lugar, um dos objetivos do ser humano é viver nesta terra cumprindo com as adorações, mesmo em circunstâncias difíceis. Ou seja, mesmo em situações difíceis, o muçulmano tem que tentar cumprir aquilo que é o objetivo, o propósito do qual foi criado, que é a sua adoração. Então, há dificuldades em cumprir algum tipo de adoração, mesmo assim, não pode abandonar, tem que manter ali a firmeza. Não consegue jejuar, se tem a capacidade, ou seja, não está doente, não é idoso, mas por dificuldades, suponhamos, porque o lugar tal não me deixa jejuar, o lugar que eu trabalho não pode fazer isso, mas em outros momentos, no momento que, no mês talvez que esteja de férias, cumpra com o seu dever, que repor aquele jejum, se for um jejum obrigatório, por exemplo. Não consegue, por exemplo, fazer uma oração o local onde trabalha, procure um outro local onde você consiga fazer a sua oração, ou seja, uma outra hora para você cumprir com a sua oração, assim sucessivamente. Então, está aqui na terra, está fazendo o quê? Cumprindo com o seu propósito
ou seja, o propósito no qual você foi criado, que é adorar Allah subhanahu wa ta'ala. E tudo isso buscando a derradeira vida. Por isso o profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam com ele, ensinou que se o muçulmano se encontra cultivando sua terra e, neste momento, levanta-se o dia final, deve, então, semear o que tenha em sua mão, se puder fazê-lo, para que este seja uma caridade a seu favor. Resumindo, tem um outro hadith que diz, se o muçulmano semear algo ou plantar uma árvore, por exemplo, e passar ali, um pássaro viu uma fruta já madura, aquele pássaro come. Um animal passou, comeu daquela árvore. Então, aquele ato ali, em que o pássaro está comendo, o animal está pegando aquela fruta e comer, a pessoa está ganhando que uma recompensa. Aquele que semeou aquela árvore frutífera e os animais, então os bichos vão comendo, está ganhando recompensa. Ou seja, é uma caridade. Assim como se passar alguém ali, pega da fruta, come, aquela pessoa está fazendo o que? É um tipo de caridade. Sobre a convivência. O Islã convida as pessoas a participarem na formação da civilização, nas melhorias e na convivência pacífica para poder chegar ao mais alto nível ético e a um comportamento correto, apesar das diferenças culturais e religiosas. Então o Islã não exclui a ninguém, que diz, convida as pessoas para participar de uma formação da civilização, nas melhorias e na convivência pacífica, nada de agressões. Então aquele que contraria, por exemplo, essas palavras, sendo muçulmano e levando a agressão ou atacando ou algo assim, está contrariando aquilo que o Islã, está contrariando tanto o Alcorão, está contrariando aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também ensinou, porque o Islã chama o quê? Para aquilo que é pacífico, para as coisas de forma pacífica também, para coisas também que melhorem a sociedade. Até por isso, se você pegar o Alcorão e ler, não encontra alguma parte onde o muçulmano deve, por exemplo, atacar alguém, destruir algum lugar, algum país, alguma cidade. Não existe. O que você vai encontrar ali é sempre o que? Autodefesa. Ou seja, você está ali em paz, pacífico. Se alguém vem te atacar, você percebe que não, se eu me manter assim é capaz de até a pessoa lhe agredir ou até matar, então você pode se defender. Em muitas passagens do Alcorão você vai encontrar assim. Então, aqueles que agridem, aqueles que atacam em nome do Islã é porque não estão seguindo o Islã, estão seguindo as suas próprias paixões. Então, o Islã chama sempre para as coisas melhores na sociedade, mesmo com diferenças culturais, mesmo com diferenças de costumes, o Islã chama para uma boa convivência. Podemos dar exemplo mais uma vez, quando o profeta Muhammad chegou a Medina, já falamos que tinham outras tribos não muçulmanas e conviveu com elas. Conviveu com aquelas tribos e ainda mais, aqueles que eram inimigos, que vinham atacar ou que quisessem atacar ali, todos esses muçulmanos e aqueles que não muçulmanos que estavam ali estavam sujeitos a defender a cidade deles. Então, isso é que é Islã e não o contrário. Também adverte-nos, o Islã adverte-nos que o ascetismo e o afastamento da sociedade não é uma forma de pregação ou de santidade. Por isso, o mensageiro de Allah, o profeta Muhammad, que a paz e bênção esteja sobre ele, costumava ver entre as pessoas e era paciente ante as dificuldades que a convivência trazia. Isso era melhor que afastar-se deles. Então, o profeta Muhammad aqui diz que ele convivia com as comunidades. Acabamos de dar aqui o exemplo quando chegou a Medina. Ele convivia ali com a comunidade. Mesmo com as dificuldades, ele pacientava ali junto com a comunidade. A gente, se lê a história do profeta Muhammad, vai encontrar que em algumas situações ele passou fome. Às vezes ele saía, não tinha nada para se alimentar em casa, saía
naquele sol ardente. Aí, por exemplo, cruzava com um outro sahaba, ou seja, um outro seu companheiro, aí perguntava o que lhe fez sair nesse horário com um sol desses. Ele falava, não me fez sair senão a fome, ou seja, procurar algo para se alimentar. Aí um dos sahabas, um dos seus companheiros, às vezes tinha algo, levava e ia se alimentar. Passava dificuldades, estava ali convivendo com as pessoas e não se afastava. Não se afastava com aquela comunidade. Então, aqui diz, se afastar das pessoas não faz parte de que você é mais santo, é mais virtuoso ou algo assim. Conviver ali e também pacientar com as dificuldades. O Islã é considerado a religião do conhecimento. Não é casual que a primeira palavra do Alcorão que foi revelada ao profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele, foi lê. Ou seja, a primeira palavra na revelação do Islã foi lê, a palavra lê. Ou seja, quando o anjo Gabriel ordenava ao profeta Muhammad para ler. Muhammad, primeira vez que encontra um ser daquele, ou seja, o anjo Gabriel. O profeta Muhammad, que diz que não era iletrado. Então, a primeira mensagem que veio era ler. Por isso aqui diz que é a religião do conhecimento, ou seja, a primeira coisa que foi revelada é sobre leitura, ler. Com isto, é reafirmado o apoio do Islã a todos os tipos de conhecimentos que sejam benéficos à humanidade, chegando a transformar essa iluminação do conhecimento como caminho até ao paraíso. Então, o conhecimento, todo tipo de conhecimento, aqui fala-se que o Islã não discrimina. Quando se fala aqui do conhecimento, então, tanto o religioso, assim como aquele que é benéfico. A pessoa quer se formar como médico, não tem problema, o Islã não está contra. Quer ser um engenheiro, o Islã não tem problema com isso, não, nada é proibido. Então, qualquer formação que a pessoa buscar, o conhecimento que a pessoa buscar, não tem nenhum problema. É uma religião do conhecimento, tanto religioso, assim como tudo que beneficia a sociedade, que beneficia a humanidade. Então, se, por exemplo, proibisse aí a pessoa ou o muçulmano se formar um médico ou se formasse essa ciência de medicina, como seria se a gente também precisa de ser curado? Mesmo na época, tem pessoas que adoeciam, eles usavam talvez os seus remédios, raízes para curar as pessoas. Então, qualquer conhecimento benéfico no Islã ele é aceito. Então, diz aqui que esse conhecimento que beneficia as pessoas ou a humanidade, aqui diz o profeta Muhammad sallallahu costumava ver, aliás, o Islã, com isso é reafirmado o apoio do Islã a todos os tipos de conhecimento que sejam benéficos à humanidade, chegando a transformar essa iluminação do conhecimento como o caminho até o paraíso. A busca do conhecimento é um caminho para o paraíso, para aquele muçulmano que se esforça na busca do conhecimento. Então, essa busca do conhecimento é também meio ali para alcançar o paraíso. O profeta Muhammad disse: quem segue um caminho que conduz ao conhecimento, Allah, por meio disto, felicita um dos caminhos para o paraíso. Aqui é um incentivo para quê? A busca do conhecimento. Então, aquele que se esforça, quer buscar um conhecimento que é benéfico para os muçulmanos, então Allah facilitará o quê? O caminho para o paraíso. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.